Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Bom, para começar, né, eu queria falar um pouquinho dessas últimas semanas que eu estive ali na igreja na Itália. Quem nos visita, né, a gente, há 4 anos atrás, Deus colocou no nosso coração uma missão, um projeto, onde tudo começou, para nós iniciarmos na Itália, ali na cidade de Bérgamo, que é no norte da Itália, perto de Milão, uma igreja. E tem sido uma experiência incrível. Algumas famílias, alguns irmãos foram conosco. E aquele primeiro momento foi um momento que nós estávamos lá exclusivamente. Deus tinha trazido isso no nosso coração como algo que era para sempre, né? Que a gente estaria envolvido nesse projeto, até mesmo, a gente vai entendendo depois, quando os desdobramentos vão acontecendo, era algo necessário que o Senhor trouxesse assim para nós, a gente entendesse daquela forma, pela entrega que cada um que esteve lá no início fez, e não olhar para trás em nenhum momento. Então a gente tinha uma palavra do Senhor, nós fomos para lá. E as coisas, elas aconteceram nesses 4 anos. E essa última vez que eu estive lá, a pastora Letícia ainda está lá, fica até o final desse mês, foi, eu diria para vocês, o momento mais difícil para nós, porque foi um momento de despedidas. A gente agora demora bastante para voltar para lá. As coisas têm acontecido de uma forma tão especial naquele lugar. A gente que viveu desde o início, aquele momento onde foi gerado aquela igreja, a gente entendendo que a gente não tinha condição nenhuma de iniciar uma igreja numa terra distante, numa terra que a gente não tinha ali um apoio financeiro, que a gente não tinha uma questão cultural ali presente para nós nos infiltrarmos. A gente, é claro, tinha muita dificuldade com a língua. Então, o primeiro momento foi um momento sempre, né, de oração. A gente orava e crendo que aquele projeto, ele vingaria, né, que Deus faria algo. Mas é claro, né, quando eu falo do primeiro ano, do segundo ano, a gente enxergava isso pela fé. A gente imaginava as coisas acontecendo, mas era difícil. E eu não sei se você já passou por uma situação assim, onde você tem uma palavra, você tem uma visão, mas enquanto aquilo não acontece, né? Você olha para aquela situação e fica com aquela palavra que Deus te trouxe, mas alguns momentos não são fáceis. E eu me lembro de uma experiência, de uma família que chegou ali na igreja, uma família de brasileiros, bem no comecinho, uma das primeiras famílias que Deus trouxe ali, e nos conheceu. A gente ainda alugava um salão, era um salão da prefeitura ali da cidade, e esse casal, eles vieram de uma história bastante conturbada, com relação à igreja, e eles tinham uma questão, né, que as igrejas que eles participaram eram igrejas pequenas, que elas não cresciam, e eles tinham combinado, quando eles mudassem, e eles fizeram isso, mudaram para a Itália, que eles iam ter uma experiência diferente, né?
eles iam encontrar uma igreja, iam procurar uma igreja pronta, estruturada, grande e tal. E eles nos acharam ali no Instagram, e Instagram é uma bênção, né? Às vezes você olha a foto, você imagina uma coisa, né? E eles chegaram lá, pouquinhas pessoas, uma estrutura bem acanhada. Ali a gente tinha um violão, a gente tinha um carrom, e só que a foto do Instagram, meu Deus, né? E, e eles chegaram lá e se depararam com aquela igreja bem pequenininha. E eu acho que a gente estava, umas 12 pessoas, mais ou menos, naquela reunião. E só que Deus falou com eles, né? Falou muito com eles naquele culto. E eles decidiram ficar ali. E depois de alguns meses, eu lembro que a gente foi conversar com eles, eles estavam numa certa crise, de novo, e eles falaram para nós, e abriram essa situação, porque eles estavam lá, Deus tinha confirmado que era para eles estarem ali conosco, mas eles já tinham passado por tantas situações daquela forma, e eles tinham decidido nunca mais passar por um perrengue gospel, né, numa igreja. E eles desejavam uma igreja que fluísse, tivesse tudo pronto e tal. Os filhos, meu Deus, né? Grupo de filhos de todas as idades, e jovens, adolescentes, crianças e tal. E eles estavam em crise e falaram, será que a gente vai repetir de novo essa história, né? E a gente estava no momento que a gente sabia que era o momento ainda que as coisas, elas estavam sendo formadas, preparadas, enfim. E a gente orou com eles, porque a gente tinha uma certeza, né, que Deus estava fazendo algo e essa obra seria alcançada conforme Deus tinha planejado. E a gente repartiu isso com eles, enfim. E então a gente se lembra de algumas conversas assim durante 1 ano, 2 anos. E hoje, quando nós podemos enxergar algo que aconteceu, é muito lindo. Uma igreja onde nós temos recebido pessoas, recebido brasileiros que estão ali, é claro, porque o brasileiro ele se encontra, né? Mas a gente tem uma missão de levar o evangelho para a Itália, para aquela terra, e italianos estão se chegando, né? Todos os cultos nós temos visitantes. No último domingo que eu tive lá, a gente fez aquele café com pastores, como a gente faz aqui, para reconhecimento de novos membros, as pessoas que estão chegando, conhecer a história. E a gente nunca tinha feito. Porque sempre chegava uma pessoa, chegava outra, e a gente fazia isso, é claro, de forma particular, né? A gente marcava uma lasanha na casa da pessoa, a gente ia lá e já contava toda a história, enfim. E a gente fez essa reunião domingo e foi uma alegria, né? Algumas pessoas faltaram, aconteceram algumas situações, a gente vai ter um novo café para metade que não faltou, mas ali a gente tinha umas 14 pessoas nesse café, pessoas novas e algo muito especial que Deus tem feito lá. E a gente sabia, né, que ia chegar esse momento de nós estarmos aqui. E eu confesso que esse processo de desligamento não foi fácil, né? Porque foram muitas reuniões que nós tivemos esses dias lá. Quem olha a foto do glamour ali, né, a gente fazendo um vídeo ali no sul da Itália, nós fomos num casamento ali do David, que vocês vão conhecer ele no final do ano aqui na conferência. E nós fomos convidados para participar do seu casamento. Mas os dias foram muito, eu posso dizer, emotivos, né? Essas reuniões todas, a gente falando sobre esse momento da igreja e tudo mais. Para muitos gerou uma crise, porque não era hora da gente não estar lá, porque agora que as pessoas chegaram, agora que a igreja está crescendo. Essa semana, uma equipe já foi visitar um novo local, que a gente já viu, um local grande. Então, enfim, é algo lindo que está acontecendo lá. E foram dias desse desligamento, mesmo porque Deus tem trazido para nós uma confirmação quanto a alguém para estar ocupando aquele lugar, pastoreando a igreja ali como um pastor local. E a gente tem feito um trabalho com Alex e com a Andrea. E nesse último domingo, nós já oramos com eles perante a igreja, colocando eles num lugar de responsabilidade pela igreja lá da Itália. Então, hoje eles são responsáveis pela igreja. E nós temos um desejo que nós repartimos com eles, e eles estão em oração, para que na conferência em novembro, aqui, eles sejam consagrados como pastores. Imagina como vai ser essa reunião, né? Vai ser algo assim muito forte. A ideia seria consagrá-los lá, em Milão, na igreja, mas como a pastora Roslyn também vai estar aqui em novembro,
Então a gente teve essa ideia e a gente desafiou eles nesse sentido, porque a família deles aqui do Brasil pode estar, participar, e todos nós, né? Então, como o Sandro disse, né, a hora que a gente olha para esse tempo de conferência, novembro vai ser uma conclusão também de muitas coisas. Vários irmãos de lá já têm tido essa confirmação de estarem aqui. De nome, né, tem mais de 10 irmãos ali da igreja de Milão, ali de Bérgamo, que estarão aqui conosco. O grupo, aquele grupo que a gente falou para alguns de vocês, que é um grupo, um ministério de louvor muito forte de Los Angeles, que eles têm uma missão na África do Sul. Eles implantaram uma igreja lá e uma escola naquele lugar. É um povo incrível, que Deus ligou o nosso coração, e eles estarão lá. Eles ficaram conosco agora em Bérgamo, eles ficarão até o final do ano ali na África do Sul, e Deus trouxe algo no coração deles, para eles estarem conosco também em novembro na conferência. Então, é um time de louvor incrível, né? Que eles estarão aqui pelo menos em 10 pessoas, e eles, claro, sentiram de Deus isso, e agora eles estão num tempo de oração, porque todo o recurso para eles virem é por conta deles. Então, eles que vão financiar isso, a estadia deles aqui, as passagens e tudo mais. Então, realmente, novembro, né, vai ser um tempo incrível. E, meu Deus, né? Eu digo tudo isso porque as coisas vão acontecendo, né? E o que Deus colocou no nosso coração, nesse momento da igreja ali, da Itália, em Bérgamo, e nós não estarmos como nós estávamos até então, ficando um pouco aqui, daí a gente gastava um tempo lá, é que o Senhor, ele tem as pessoas que Ele vai trazendo para os lugares, para que elas ocupem os seus lugares. E para que isso aconteça, precisa existir espaço. Amém? Então, é um tempo também que nós estamos entendendo de dar espaço para aquele lugar, para as pessoas ali ocuparem cada um o seu posto, né, o seu lugar, e elas avançarem dentro daquilo que é um propósito que Deus tem para a vida de cada uma delas. Amém? Isso é lindo, você perceber acontecendo na vida de alguém. E eu aproveito isso para falar sobre o que está por trás, talvez, dessa experiência que está acontecendo lá, essa vida que está acontecendo ali, esse projeto que está em andamento e que cada um de vocês faz parte. Eu tenho encorajado alguns, né? Se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem como essa, priorize esse lugar. Se você tem sonhado com um lugar para ir, coloque isso em oração, para você ter essa experiência ali com a igreja ali da Itália, porque você faz parte disso. Vai ser chocante você ver italianos ali chorando, italianos sendo batizados. A gente tem uma família que, na última conversa que eu tive com eles, há 15 dias atrás, a situação deles é que eles tinham acabado de falar para a família que agora eles eram evangélicos, né? Eles não eram mais católicos. Imagina a bomba que caiu na família italiana. E é demais vocês acompanharem de perto essas situações. Ah, você pode falar, não, eu não tenho como ir para lá, custa muito caro, e é verdade, né? Primeira pausa dramática. A passagem está muito cara, né? E essa última vez, a gente ousou dar um passo de fé para nós irmos para lá. E essa equipe que eu falei para vocês, está lá na África agora, a gente comprou a passagem, colocou no cartão, e foi a passagem mais cara que a gente comprou, e a gente estava crendo, e eu falei, Lê, coloca no cartão e e a gente vai ver como a gente vai fazer isso, né? E no outro dia, essa líder ali do ministério, ela conversou com o André, que estava lá, pediu para falar com a gente, que ela sentiu algo do Senhor e queria saber se a gente não ficaria ofendido com aquilo, né? Que ela estava entendendo que era para pagar a nossa passagem. Então, eles pagaram a nossa passagem para estar lá, de ida, de volta. Então, se você tem algo que você coloca diante do Senhor e começa a orar, não importa a tua dificuldade, a tua impossibilidade, existe algo sempre diante do Senhor que é possível, amém? Então, se você começar a desejar, Deus, eu quero conhecer aquele lugar, eu quero testemunhar
daquilo que o Senhor está fazendo lá, porque eu faço parte disso, eu tenho orado por isso, eu tenho visto aquelas pessoas, parece que são próximas, eu quero abraçá-las. Coloque isso diante do Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai responder. Amém? Bom, então, quando a gente vai enxergando essa situação e vendo as pessoas, cada uma ocupar o seu lugar, a gente chega nessa palavra, então, né, que é o propósito que Deus tem para aquelas vidas, para a vida do Alex e da Andrea, que a gente pode evidenciar agora, todo o trajeto deles até esse momento. Mas o que seria, de uma forma fácil da gente entender, um propósito? O que é um propósito? O que é viver um propósito? Porque você vai descobrir junto comigo nessa manhã que não é tão simples assim, né? Que definir propósito, a gente pode pegar agora rapidinho no celular, colocar lá no Google, né? Propósito, e você vai ter uma definição. E eu confesso que as definições que eu achei aqui, elas são bem rasas, né? Então, não é tão simples assim definir um propósito. Mas vamos arriscar, né? O que seria, para a gente tentar montar um pouco essa definição, um propósito de vida? O que é um propósito? Valendo. Eu não tinha falado a palavra, né? Por isso que ninguém falou, entendeu? No 3 é valendo, daí você pode falar. 1, 2, 3, valendo. O que é um propósito? O Richard. O que é um propósito? É um sentido. Propósito é um sentido. É uma direção. Um alvo. É um objetivo. Amém. Aí pronto, é só orar agora, né? É o que Deus quer fazer conosco, né? Amém. Vários chamados dentro de um propósito que ele tem, uma direção. Propósito tem algo a ver com felicidade? Pensa no que você vai falar, hein? Que aqueles negócios, minha avó falava, vai passar um anjo, fala amém, né? Não, minha avó, esquece minha avó, né? Minha avó dava cada conselho que você não tem ideia. Mas tem a ver propósito com felicidade? Felicidade. É o medo, né? Eu não sei, porque eu queria, né? Eu queria muito ser feliz, né? Deus, se puder juntar propósito com felicidade, nossa, né? A gente agradece, mesmo porque eu creio que o Senhor quer que a gente viva uma vida boa, feliz, o teu plano é perfeito, é agradável, então eu vou tentar encaixar aqui a felicidade. Mas é diferente de propósito a gente alinhar ele só a momentos felizes, porque senão a confusão ela começa a acontecer. Então, não é uma vida somente feita de momentos felizes. E daí a gente fica aliviado, né? Porque nem sempre tudo fica feliz. Uma vida com propósito seria uma vida sem dores. Uma vida onde tudo vai dando certo, mesmo porque as coisas são todas ordenadas, organizadas. Então, uma vida que está vivendo um propósito é uma vida sem dor. Também não. Uma vida onde a gente passa a entender tudo. Essa é uma vida com propósito? Não, a gente não entende tudo. Mas a gente está vivendo um propósito. Amém? A gente vai aprendendo todos os dias. Então, a gente, quando vai tentar definir a palavra propósito, porque é claro que a palavra propósito, ela vai muito além de um sentimento, de uma vida de felicidade, de viver momentos felizes, de não ter dores, de entender todas as coisas que está acontecendo, mesmo porque a gente já caminhou um pouco, né, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus,
E a gente sabe que não seria verdade isso. A gente fala, não, eu vivo hoje uma vida com um propósito, então eu estou entendendo tudo, não estou experimentando nenhuma dor nesse caminho, e eu também tenho somente momentos felizes. Eu acordo e durmo e é uma alegria só, né? A gente entraria em parafuso hoje, né? Falar, eu preciso de uma oração assim, né? Porque está tudo errado. Porque eu estou experimentando alguns momentos que não são felizes, e só eu sei. Eu estou experimentando algumas dores dentro de mim, e eu estou não entendendo algumas coisas, e parece que essas coisas são muito fortes. Quando a gente pega só a palavra felicidade, a gente vai tentar achar a definição dela, a gente acha muito estudo sobre isso, é incrível. Porque o homem sempre se preocupou com isso, a busca da sua felicidade, da sua realização. E muitas pesquisas científicas falam a respeito disso, e todas elas ligam a felicidade a um bem-estar. Então, felicidade, ela é ligada a bem-estar. E o bem-estar, por incrível que pareça, em muitas dessas pesquisas, é também uma consequência de uma boa condição financeira. Jesus. Propósito, felicidade, bem-estar e um pouquinho de dinheiro. Né? Agora, o dinheiro ele pode estar ligado ao nosso propósito, no sentido de ser algo que traz para nós uma felicidade, talvez, quando eu lembro do meu primeiro trabalho, né, a gente chamava o dia 5 do dia do faz-me rir, né, que a gente recebia ali o faz-me rir. Né. O dinheiro, ele tem essa capacidade de esclarecer para você quando você tem. Para aqueles que nunca teve, né? Tá tudo certo. Mas de repente, se um dia você teve, ele trouxe para você essa sensação de propósito, de completude, de felicidade? É óbvio que não. Agora a gente sabe que o dinheiro, quando o recurso, ele tem a ver com um propósito que Deus tem para você, daí as coisas elas podem se alinhar. Amém? A gente pode caminhar por essa estrada aqui, mas não é o objetivo. Onde, quando o dinheiro não é a nossa razão, não é a nossa busca, não é o nosso tesouro, nosso coração não está nele, é claro que o recurso ele vai chegar até nós quando existe um propósito nisso. E a gente não pode, então, colocar o dinheiro, o recurso, a abundância financeira dentro de uma vida que vive o propósito. Amém? Porque senão a gente também poderia arriscar algumas pessoas que viveram sim, e a gente vai descobrir isso na presença do Senhor, né? Nós teremos um encontro com Ele, que muitas pessoas que não tiveram então esse aporte, eu posso dizer assim, né, financeiro na sua vida, não quer dizer que elas não viveram um propósito. Mas tem algumas que são afortunadas, né? Oh, glória a Deus! Encontrou um propósito na vida dela, onde o dinheiro estava num lugar de equilíbrio. É tão incrível isso, que quando eu estava pesquisando sobre essa situação, essa relação, propósito, felicidade, dinheiro, recurso, eu descobri uma pesquisa na Universidade de Harvard, na Universidade de Business de Harvard, que entrevistou 4.000 milionários. Alguém foi entrevistado? Ninguém foi? Sandro foi? Eduardinho? Fizeram uma ligação para você? 4.000 milionários foram entrevistados. E a pergunta para eles foi a seguinte: você é feliz com o dinheiro que você tem? Só foi feita essa pergunta. Pergunta científica, você pode entrar lá no Google e colocar. Pesquisa da Escola de Business de Harvard com 4.000 milionários. Você vai ter a pesquisa completa ali. A resposta deles a essa pergunta principal, você é feliz com dinheiro, foi a seguinte: mais da metade deles responderam que se eles tivessem mais dinheiro,
eles seriam mais felizes, mas não falaram o que eram. E quase a maioria, a pesquisa disse uma resposta que é muito esquisita. Eles falaram o seguinte: se a minha fortuna fosse dobrada, eu seria feliz. Olha que loucura. A gente está falando de pessoas milionárias, que elas com medo, né, de falar, dinheiro não traz felicidade e tal, né? E o cara falou, não, eu ainda não sou feliz, mas se dobrar a minha fortuna, é claro que daí aquele sentimento de, né, deu tudo certo, de felicidade, vai chegar para mim. É claro que quando a gente pensa isso, a gente vai descobrindo uma coisa óbvia, que a Escritura nos esclarece, que a questão do recurso financeiro, o dinheiro, nunca vai ser o suficiente quando não faz parte de algo que Deus está te usando, faz parte de um propósito dele para a tua vida. O dinheiro pelo dinheiro, ele vai trazer sim alguns momentos, algumas coisas, algumas conquistas, mas quando nós falamos da pessoa entender que ela está vivendo algo que é um propósito na vida dela, por ela ter aquele recurso, ela vai sempre lá no fundo entender que é insuficiente o que ela tem. Porque o dinheiro em si, é claro que passa a ser insuficiente. Então nós não estamos falando, quando a questão é propósito, a respeito de felicidade, de uma forma que talvez naturalmente a gente conheça, ou a gente cresceu ouvindo, porque talvez você teve algumas orientações na tua vida, dos teus pais, das pessoas que você respeitava, sobre o teu futuro, e que você deveria conquistar algumas coisas para você ser feliz. Então, essa busca quanto a propósito, a uma vida com sentido, ela vai se desprendendo a um olhar bíblico dessas coisas que para nós são, talvez, aquelas mais fáceis de entender a respeito de uma vida que está dando certo. É claro que isso é incrível, como tem. Eu não vou ler essas pesquisas todas aqui, senão a gente ficaria só na pesquisa. Mas como isso dá um nó nas pessoas que começam a estudar sobre isso. O propósito, a verdadeira busca, algo que significa alguma coisa na nossa vida, na vida das pessoas, é óbvio que vai muito além de tudo isso. Vai muito além dessas coisas que são naturais. A gente está falando de um propósito, então, de uma vida inteira. E isso é muito sério. Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. O propósito que envolve uma vida inteira. E a gente está falando de uma vida que ela é única. Olha a importância disso. Você descobrir que existe um propósito para você viver os seus dias, que eles são finitos. Ali na Itália agora a gente está num momento muito delicado, quando a gente fala de compromisso até das pessoas, enfim, porque a gente chega lá num curto espaço de tempo no ano, que é o verão italiano. A gente tem lá um pedacinho de junho, mas tem julho e agosto de verão. Então parece umas lagartixas saindo para o sol, sabe? Todo mundo sai para o sol. A pessoa trabalha a semana inteira, o que ela faz no final de semana? Ela vai para o sol, né? E a igreja tem cobertura. E a nossa lá, pior ainda, é no subterrâneo. Então, a pessoa ela viaja, o italiano faz isso, é muito cultural. O italiano, no final de semana, durante esse período, ele não para em casa. Ele viaja, são viagens curtas. Essa mesmo para Nápoles é uma viagem que a gente fez de Bérgamo, que é extremo, né? A gente está no norte, a igreja lá no norte da Itália, Nápoles está lá na pontinha da bota, lá no final da Itália. É uma viagem que a gente faz e não é caro, a gente pagou 14 € na passagem para a gente ir para lá. Então, o italiano tem essa comodidade, ele pode fazer essa viagem, então, ele vive muito bem o verão dele, nesse sentido de aproveitar a vida. Então, ele aproveita uma vida que ele descobriu que tem, em média, 80 verões. Uma vida que tem 80 verões. Então, quando a gente descobre isso, quem tem uma vida só, a nossa vida é finita, a gente vai sempre ter essa questão dentro de nós, que a gente precisa viver bem os nossos dias.
O salmista, no Salmo 90, disse ao Senhor: Senhor, me ensina a viver bem os meus dias, todos eles. Mas ali a gente tem essa crise que acontece agora, desses 2 meses, das pessoas buscarem, aquelas que vão tentando encontrar algo que vai fazer sentido para elas, um momento de não perder tempo de forma nenhuma. 80 verões. Então, nós, quando falamos dessa maneira, a impressão que os nossos dias eles são poucos, não é? Mas são, né? Imagina, eu não sei quantos verões você já passou. Estou vendo gente aqui que já passou 50 verões. Agora, se você tem uma calculadora aí, faz essa conta. Pega uma calculadora, modo científico. 80 menos 50. Para alguém que já viveu 50 verões. Faltam quantos verões? Usou a calculadora? É uma conta que a gente não quer fazer, né? A nossa vida, ela não importa o momento que a gente esteja vivendo, quando essa revelação vem para nós, isso precisa nos incomodar. Apesar de ser algo delicado, é a coisa mais importante que nós temos. A nossa vida finita, o que nós estamos fazendo da nossa vida, os dias que estão à nossa frente, são esses os importantes, porque são esses que vão ser para nós a nossa oportunidade de resposta àquilo que a Bíblia mostra para nós, que é para o Senhor importante. Nós vivemos um propósito, então, para o Senhor, de nós alinharmos a nossa existência, a nossa vida, que é finita, que é única, com Ele. Tem um pensador chinês, que talvez você já ouviu falar sobre ele nas aulas de filosofia, para quem fez, que se chama Confúcio. Confúcio, ele tem uma frase que eu acho muito impactante. Ele diz o seguinte: todas as pessoas possuem 2 vidas. Não precisa anotar até aí, porque não é bíblico, né? Mas ele termina muito bem a frase. Ele diz o seguinte: mas a segunda vida da pessoa só começa quando ela se dá conta que tem uma só. Eu acho muito boa essa frase. Então, todos nós temos 2 vidas, segundo Confúcio. Mas a nossa segunda vida, ela vai começar quando chegar aquele dia que nós entendemos que a nossa vida é uma só. E às vezes isso acontece quando a gente vê uma situação acontecendo perto de nós, alguém perde a sua vida, a gente percebe a finitude, entra um desespero dentro de nós. E a gente percebe então, e a urgência, ela cresce no nosso coração para a gente responder certo a nossa vida, a gente alinhar a nossa vida, a gente viver de uma forma certa, a gente percorrer o caminho certo, aquilo que Deus tem para nós. Entra um senso de urgência. E esse senso de urgência, ele precisa estar conosco, amém? Que conhecemos ao Senhor. Precisa ter uma inquietação dentro de você, quanto à tua vida, aquilo que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Salmo 119, 27. O salmista diz assim: faz-me discernir qual é o propósito dos teus preceitos, daquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu acho que foi esse momento aqui na vida do salmista que ele olhou para o Senhor e que esse dia precisa chegar em nós. E que ele falou: Deus, me faz discernir então quais são os teus propósitos. Agora eu não quero só ficar, é claro, divagando, né, sobre o propósito, não, senão a gente sai daqui do mesmo jeito, né? A ideia é nós conhecermos então qual é o propósito que Deus tem para nós. E a Bíblia trata propósito em 3 níveis. O primeiro nível que a Bíblia fala para nós a respeito de um propósito, se você estiver anotando, anota: o propósito comum. Propósito comum é um nível de propósito que Deus tem para todo mundo. Para cada um que o busca e o encontra, Deus revela que existe um propósito comum. E esse propósito comum, a gente percebe então que é um plano dele único para todos os homens. Esse propósito comum, a gente encontra vários textos, mas eu trouxe um. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
E Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Então aqui é um propósito comum que a Bíblia esclarece que existe sobre as nossas vidas. Todos nós temos esse propósito em comum. Todos nós precisamos passar por essa experiência, conhecer a verdade de Deus, conhecer a sua palavra, aceitarmos e sermos salvos. Amém? É um propósito que Deus tem para toda a humanidade. É o primeiro propósito que Deus tem para a tua vida. E isso é o primeiro que precisa te incomodar se você não tem certeza quanto a essa tua decisão. Amém? Existe um propósito de Deus para você, que é você o conhecer, que é você conhecer a sua palavra, é que você conheça quais são os sonhos que Ele tem para você, o que Ele tem para a tua vida. Isso é o primeiro propósito, mas isso é um propósito comum, mas é o mais importante. Tudo começa por aí. Quando nós descobrimos que Deus, Ele nos ama e nós aceitamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós aceitamos Ele como seu mestre. Amém? Propósito comum que Deus tem para as nossas vidas. A gente precisa alcançar esse primeiro nível de propósito. Salvos e com conhecimento da verdade. Esse é o fim do primeiro tempo, estágio nosso de busca. Quando talvez você já pensou sobre isso. Qual é o propósito que Deus tem para mim? O que eu estou fazendo nesse lugar, né? E eu acho que você já passou por isso, mas eu lembro quando eu enfrentei essa crise, primeira crise, né? Crise ali de o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mentira. E nós nos deparamos com esse momento na nossa vida. É uma promessa de Deus que todos os homens eles seriam levados a ter a sua decisão. Nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio nos permite chegar diante dessa decisão, que é mais importante da nossa vida, do conhecimento de Deus. E essa busca, então, ela termina. E essa inquietação dentro de nós, ela termina. E quando nós estamos falando de satisfação, essa revelação que existe um propósito de Deus para você, ela vem e ela combate essa insatisfação que estava vivendo ali dentro de você. E você talvez buscava em outras situações, buscava, enfim, em prazeres, em coisas que poderiam te preencher. E essa busca, ela é terminada quando nós conhecemos que Deus tem um propósito para nós. Amém? Um sentido, um propósito. E essa sempre foi a busca do homem. Ela vai ser incessante até que ela não seja encontrada, até que o homem se encontre com o Senhor e tenha uma revelação do propósito que ele tem. E sem essa revelação de Deus, o homem nunca se sentirá plenamente satisfeito. Amém? Nunca. Nunca nós seremos satisfeitos se nós não encontrarmos esse propósito que somente Deus pode revelar para nós. Porque ele foi feito, ou nós somos feitos para algo maior que uma expectativa natural da nossa vida, de viver, de gastar os nossos dias, de passar a nossa existência. Efésios 1, versículo 11, olha que lindo esse texto, fala assim: é em Cristo que nós descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Que lindo, né? É em Jesus que nós descobrimos quem nós somos e qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Descobrir que nós temos um propósito só nos leva a um lugar de satisfação se nós olharmos o propósito, então, nesse momento do lado certo. É um pouco confuso isso, mas eu vou explicar melhor. Tem um livro mais famoso quando se fala de propósito, que é Uma Vida com Propósito. Não sei se você já leu, se você conhece esse livro. É um livro de Rick Warren. E ele fala com muita propriedade, muitos textos, muitos exemplos sobre uma vida com propósito. Eu destaco uma parte do livro dele que ele fala assim:
literalmente, a procura pelo propósito, pelo sentido da vida, normalmente começa pelo lado errado. Que a gente chegou aqui na nossa primeira experiência, nosso primeiro nível de satisfação de vida quando nós descobrimos um propósito. E ele diz aqui que muitas vezes isso acontece, ok, mas as pessoas têm uma expectativa errada, elas olham esse propósito que elas descobriram que Deus tem para elas de uma forma errada. E ele diz assim: normalmente as pessoas elas começam pelo lado errado, que é nós mesmos, ele diz. O que eu vou fazer da minha vida? Quais são os meus objetivos? E ele conclui: se nós concentrarmos em nós essa busca daquilo que Deus tem para nós, aquilo que é para ser vivido, nós jamais desvendaremos o propósito da nossa vida. Então, olha como é uma situação que a gente precisa enfrentar olhando do lado certo. Porque não basta a gente encontrar esse primeiro nível e imaginar que a gente vai estar satisfeito, que as coisas se resolveram dentro de nós. E talvez essa seja uma crise que persista. E a gente encontra algumas pessoas assim, dentro da igreja. Pasme você. Pessoas que de repente você não entende por quê. Elas tiveram um encontro com Jesus. Foi real aquele encontro. Mas por que será que aquilo não mexe com a pessoa de tal maneira que ela tenha aquelas suas insatisfações resolvidas por esse encontro? Não é uma boa pergunta? Eu achei uma ótima pergunta. Obrigado. Grandes pensadores pararam nesse momento. Que eles buscaram neles mesmos entender um propósito, quando eles se aproximaram de Deus. Porque muitos pensadores, eles se aproximaram de Deus. E eles buscaram, então, entender o propósito, o sentido da vida e um senso de realização a partir desse olhar. O meu. A minha realização, o meu propósito, a minha satisfação, as minhas inquietudes, essas coisas todas resolvidas. Eu trouxe algumas coisas aqui de frases de dois deles, pensadores, que um dia eles viveram essa crise. Um deles foi Platão e outro foi Aristóteles. Onde para eles o sentido da vida, então, quando eles descobriram que existia algo para eles viverem, que o sentido da vida estaria neles mesmo. E eles ensinavam isso, que o sentido da vida, você viver um propósito, isso está em você. Na busca de uma realização tua, uma realização pessoal. Nessa busca interior, Platão, ele encontrou o seguinte: é você ter aquilo que você deseja. É você correr atrás daquilo que te faz falta. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso precisa gerar um conflito em nós, se de repente hoje esse é o nosso pensamento. Porque não é um pensamento bíblico a respeito de uma vida que está fazendo sentido e que ela está percorrendo um caminho de propósito. Uma vez que a gente encontra um cara, dois aqui, que eles eram pensadores e pensaram a respeito da vida, da existência, de encontrar um propósito, as coisas fazerem sentido, e a conclusão deles era essa, que a vida faria sentido para eles, se eles vivessem para eles, buscassem a satisfação, e se eles corressem atrás daquilo que estava faltando para ele, a gente vai ficar numa posição muito miserável, que foi a que eles encontraram. Então, se essa continua sendo a nossa busca, a gente ainda não encontrou uma revelação da parte do Senhor quanto a um propósito puro que Ele tem para nós. Porque o problema é que quando você alcança aquilo que você não tem, você descobre que isso nunca vai se esgotar. E daí era a crise que se aumentava na vida desses homens. Eles continuavam buscando cada vez mais e cada vez eles se sentiam com menos. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra
de um filósofo que ele dizia o seguinte, porque ele dava, em média, 5 palestras por semana sobre como você encontrar o seu propósito e como você ter um senso de realização dentro de você e você ser uma pessoa feliz. E nessa palestra dele, a certa altura, ele contou que ele fez um teste de senso de realização. Um cara que ensinava sobre isso. Ele fez o teste. Ele aplicou nele uma avaliação de quanto ele poderia dizer que estava vivendo um propósito, que a vida dele estava fazendo sentido dentro de uma revelação de Deus para a vida dele. E que ele tinha encontrado a felicidade nisso, não nas coisas que antes ele buscava. E ele disse que o teste mostrou que ele era 18% feliz e realizado. Uma pessoa que ensinava sobre isso. A gente volta em Efésios e vai ter essa frase ou esse texto como o mais importante para nós. É em Cristo, amém? Que nós descobrimos quem nós somos e qual é o propósito da nossa vida inteira. Agora, encontramos Jesus, entendemos o nosso propósito, nós descobrimos quem nós somos, o propósito que Ele tem para nós, que é um propósito comum de salvação, um propósito de o conhecer, de se aprofundar sempre nesse conhecimento. Nós entendemos tudo isso, nós entendemos um pouco a respeito da nossa existência e nós entendemos, então, pelo lado certo, que o centro é Ele. Amém? Propósito, primeira revelação, é Ele. A gente se descobre nele, as coisas fazem sentido nele, mas eu preciso olhar para ele, para o centro. Eu tiro os olhos de mim e eu passo a enxergar, então, uma vida que é possível nele, de ter, então, essa satisfação diária, verdadeira dentro de nós, quando a gente passa, então, a olhar essa vida com propósito, não através das nossas antigas buscas, e a gente passa a buscar Ele, o centro é Ele na nossa vida. Amém? E entendemos que o primeiro propósito de Deus, que é que todos, inclusive eu, seja salvo, ele aconteceu. Mas nós podemos, se não continuarmos um caminho nesse conhecimento do propósito de Deus para nós, voltar a uma crise de insatisfação. Não é incrível isso? Porque isso precisaria bastar para nós. Encontramos um propósito, nos aproximamos do Senhor, e eu não sou mais insatisfeito. Não estou falando insatisfeito do ranzinza, né? Porque tem um insatisfeito ranzinza, né? Nada tá bom. O cara acorda já achando que, sei lá, né? Que sol é esse, né? Meu Deus, né? Tão bom aquela chuvinha para acordar e dormir melhor. Não é essa insatisfação, mas é aquela coisa dentro, que parece que ela ainda não terminou. E, como eu gosto de fazer, né? Eu entendo que a gente precisa ser franco com a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, porque senão a gente não cresce. Senão a gente só fica se enganando, né? Daí você abraça alguém e daí a pessoa se sente, né, que ela está destruída, né? Que ela, mas ela encontrou o Senhor, né? Meu Deus, acabou, encontrou o Senhor, vamos dar a mão, vamos caminhar mais 20 anos, 30, 40, 50 anos, vamos vir na igreja, louvar e vamos ver as coisas acontecerem. E, meu Deus, por dentro está tudo resolvido, satisfação, mas se abraça aquela pessoa que por uma ingenuidade a gente constrói talvez essa perspectiva e a gente percebe que ali dentro ainda tem uma inquietação. Tá, mas ela não resolveu. Ela não resolveu o propósito de vida dela? Mas a gente percebe uma inquietação. Porque existe uma segunda revelação de propósito que Deus tem para nós, que nós precisamos alcançar. E eu chamei esse segundo nível de propósito como propósito específico. Então você sabe
que você faz parte disso, da família de Deus. Você faz parte de uma obra de salvação. Você é salvo. Você tem a tua vida resolvida espiritual, os teus pecados foram pagos. Isso tudo, é claro que num primeiro momento resolve tudo, traz sentido, mas existe algo que a gente vai descobrir que é específico, que é algo que não é todo. Eu não sei se você pode concordar comigo, mas quando a gente olha para os discípulos, por exemplo, todos eles viveram um propósito comum na vida deles com Jesus? Sim ou não? Sim, todos eles. Mas você também não vai poder dizer que eles não tiveram suas missões específicas. Não é? Eles viveram um primeiro momento de propósito revelado, seguiram Jesus, abandonaram tudo, todos fizeram a mesma coisa, a mesma revelação que tem que ter para todos nós. É comum, a entrega é comum, seguir Jesus é comum, Ele é meu mestre, Ele me ensina, eu troco tudo por Ele, eu estou apaixonado por Ele. Comum, mas a gente vai perceber que esses homens, eles começam a viver coisas específicas. E é claro que isso, para nós, também é assim. Existem coisas que são específicas para que a gente viva. A gente não é um todo mundo igual. A partir desse momento, existem coisas. Isso é quase inacreditável. Só não é inacreditável porque está na Bíblia, né? Mas imagina, você pensar que Deus escreveu para Flaviane algo só para ela. Como assim, né? Como assim? Deus escreve algo para o seu, com todo respeito, bacon. Não é? Como assim? Existe um propósito específico para a minha vida? E a gente volta naquele ponto que, primeiro, a nossa vida, essa finitude, e a gente alinhar a nossa vida com o que Deus tem para nós, precisa nos incomodar. Mas o nível de incomodação boa, ela vai crescendo. Porque imagina, Sandro, tem algo que Deus escreveu para você. Paulo vai poder viver? É? Sandro, é para você ministrar domingo que vem. Tá bom, para outro. Para outro, tem uns queixos, outro. Gente, é tão lindo isso, que existem coisas que são específicas dentro de um plano que Deus escreveu para nós. Agora, aonde eu estou nisso? Qual ponto eu estou? Meu Deus, eu estou no comecinho desse livro escrito para mim. Gente, eu já abri meu livro na metade. Olha a situação, né? Gente, eu acabei de descobrir um livro sobre a minha vida, né? E eu ainda não li esse livro. Estou na página 140. E não dá para voltar para trás. Mas o lindo é que o livro continua escrito. O Cote é um pastor ali da base da Jocum, em Curitiba, Almirante Tamandaré, que a gente se aproximou um momento e a gente aprendeu muito com ele. E ele tem uma frase, né, que marcou a minha vida quando eu ouvi a primeira vez. Ele fala o seguinte, que Deus tem um plano para aquele que está fora do plano. Então, existe um plano que Deus tem para você. Existe algo que Ele escreveu. Salmo 139 fala sobre isso, é o salmo quase inteiro falando sobre isso, específico. O salmista lhe diz que Deus, Ele escreveu algo desde o momento que você estava no ventre da tua mãe. Enquanto você era uma criatura informe, Ele começou a escrever coisas a teu respeito para você viver. Agora, quando nós encontramos a nossa vida já em andamento, Deus, Ele é muito misericordioso. Porque Ele faz com que a gente volte e possa, através de algo que é milagroso e muito misericordioso, e sem merecimento nenhum, que a gente consiga alinhar, a partir desse momento, a nossa vida com aquilo que Ele escreveu. Daí a gente está chegando no quê? Em um propósito que é específico. Amém? Imagina isso.
Imagina se agora, no final do culto, a Flávia estivesse lá fora com as camisetas da igreja e um livro com o teu nome. Um livro com uma única, esqueci a palavra, exemplar. E por causa da reforma, ela ia cobrar R$50. Não, vale mais, né? Um livro da minha vida, tal, a Flávia ia cobrar mais, né? Ia cobrar R$200. Mas imagina você pegar esse livro na tua mão. Agora a Bíblia fala que esse livro ele foi escrito. Então existe um propósito de Deus para você. Então o que acontece? Acontece que a gente tem uma satisfação que ela é encontrada nesse momento de descobrir esse mundo maravilhoso que é o reino de Deus. E que Ele nos chamou, e que Ele fez isso com todo mundo, e que eu não sou diferente de ninguém, não tem melhor ou pior, não tem quem tem mais, quem tem menos. Tem quem responde e fala sim. Romanos 10:10, eu confesso com a minha boca, eu creio com o meu coração e eu entro nesse reino. Eu tenho a salvação, eu vou desenvolver a minha salvação, eu vou lutar por ela, eu vou permanecer nesse caminho, eu vou andar com Jesus, eu vou fazer as minhas escolhas. Meu Deus, resolve tudo. Mas como tem um depois, você pode voltar a continuar numa condição de insatisfação, não por isso, mas porque tem outra coisa. Tem um propósito para você viver com Deus, que é um propósito específico, que Ele te chama para você viver sobre esse trilho. Eu falei do Salmo 139, anota ele para você ler inteiro, o versículo 16 é o mais pontual aqui. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Em Gálatas, Paulo fala o seguinte, Gálatas 1:15, que ele foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Amém? Coisa específica que foi revelado para ele. Estes textos, então, falam de um propósito específico, personalizado. Precisamos entender o quanto antes que viemos para este mundo, para cumprirmos um propósito que foi escrito especialmente para cada um de nós. Amém? Eu não sei se você já recebeu uma palavra do Senhor, onde essa palavra mostrava para você a respeito de um propósito, um chamado que Deus tem para você. Talvez nessa palavra revelou alguns dons, alguns talentos que você já tem. Uma missão específica. Olha que interessante. Filipenses 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele e o seu propósito, a gente encontra aqui também. Algumas coisas que a gente pode entender a partir desse texto. Primeiro, Deus tem uma vontade para nós. E essa vontade sempre vai ser boa. Boa. Segundo, uma vez que nós buscamos viver o nosso propósito, Ele passa a efetuar em nós, ou melhor, Ele coloca em nós desejos por essa missão. Por essa coisa que Ele deseja que a gente viva. A gente, quando fez esse movimento de ir para a Itália, foi incrível o que aconteceu. Nós recebemos uma palavra do Senhor. A gente já contou sobre essa experiência. Mas o que a gente lembra disso? Eu lembro disso quando eu estava vendo esses textos. Que a gente, quando estava lá a última vez, sem nenhuma pretensão de ir para aquele lugar, a gente teve uma experiência ali de evangelização, onde uma pessoa foi muito tocada pelo amor de Deus, de uma forma muito simples, e aquilo fez muito sentido para nós, e nós conversamos sobre isso, eu e a Letícia, na volta, no avião, estava de férias lá, que a gente tinha conhecido a família, e a gente conversou sobre isso. Meu Deus, né? Que lugar para fazer missão, né? Como esse povo precisa, e a gente começou a falar algo que a gente nunca tinha falado antes. Enfim, aquela conversa acabou ali. Tempos depois, meses depois, a gente recebe uma palavra de Deus. Essa palavra mostrava para nós esse projeto, essa missão. Foi muito claro, né?
Então, no meio daquela palavra que Deus mostrou para nós a respeito de um propósito, ele fala o seguinte, de uma forma profética, que ele tinha colocado em nós esse desejo. Olha que lindo isso. Deus colocando dentro de nós, porque tudo vai precisar fazer sentido. Ninguém vai poder trazer algo de Deus para você, que você não encontre nisso uma coisa já revelada. Deus vai fazendo isso. Não acontece. Não aconteceria, por exemplo, essa palavra que nós recebemos, a gente olhar um para o outro e falar, meu Deus, né? Eu nunca pensei nisso. Isso nunca chegou no meu coração. E o incrível é que até aquele episódio, isso não tinha acontecido conosco, mas aconteceu. Então, os propósitos que Deus tem para você, Ele começa a trazer ao seu coração, a trazer de uma forma que seja palpável para você, um esclarecimento dele quanto a um caminho revelado. E isso vai sendo importante para nós, para a gente discernir aquilo que é do Senhor para a nossa vida quanto a um propósito específico que Ele tem para cada um. Para realizarmos uma missão, então Ele efetua em nós o seu querer. É isso que esse texto diz. Por isso, ao mesmo tempo, a gente precisa estar muito atento ao nosso coração, que a gente também sabe que ele é enganoso. E ele pode nos confundir quando a gente passa a olhar de novo do lado errado, o lado oposto, a respeito de uma busca de um propósito. Que são os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que para nós seria bom aos nossos olhos naturais. E para isso, é a necessidade, nesse ponto, do nosso relacionamento com Deus. Amém? Como Deus esclareceu aquilo para nós? Nosso relacionamento com Ele. Ouvindo a sua voz. A Dai, ela mandou uma mensagem ali, num grupo, a hora que a gente estava no louvor, eu abri, e ela falou sobre uma intimidade com Deus na mensagem, sobre você ter o acesso face a face ao Senhor. E eu trouxe o texto de Êxodo 33:11, que aqui fala a respeito dessa experiência de Moisés, quando ele descobre de Deus que existia algo específico. Deus revela para ele que tinha um plano para ele viver que era específico para a vida dele. E antes de Moisés viver o propósito e experimentar aquilo na vida dele, ele tem isso descoberto nessa intimidade dele com Deus, na face a face. O texto aqui de Êxodo 33:11 fala que o Senhor falou com Moisés face a face. Face a face. Face a face é como uma pessoa quando ela fala com uma pessoa que é muito íntima a ela. A gente vai perdendo algumas coisas aqui, até pela nossa cultura, mas lá na Itália é uma coisa esquisita nisso no primeiro momento. Depois você vai entendendo que é normal, né? Os homens, eles têm muito costume lá de se abraçar, de se beijarem também, de se cumprimentarem. E esse face a face, uma vez eu vi a figura dessa revelação do texto aqui, como que era esse encontro face a face de Moisés com Deus, para ele ouvir da parte do Senhor de uma forma clara. Vem cá um pouquinho, Jô. Então, o que é o face a face que a Bíblia fala aqui que Deus tinha com Moisés? O face a face era isso aqui, ó. Quando Moisés, ele ficava tão perto de Deus, face a face, face do lado da face, um do outro, que Deus podia repartir com ele, nos seus ouvidos, os seus segredos. Então, é isso que é o face a face. Obrigado, João. É isso. É isso. Como a gente pode falar, então, de propósito específico que Deus tem para a nossa vida, se a gente não ouvir dele aquilo que ele quer segredar aos nossos ouvidos, repartir conosco. E quando isso acontece, é como se uma chave virasse e aquele entendimento fosse tão grande e aquela coragem para a gente viver e enfrentar todos os desafios que estarão à frente, eles se tornassem pequenos. Por quê? Porque Deus, Ele mesmo falou isso aos nossos ouvidos. Agora,
quando a gente encontra Jesus, nós entendemos esse propósito específico, a nossa existência, a gente olha as coisas pelo lado certo. A gente começa a deixar de lado os nossos desejos e as nossas necessidades. A gente descobre que tem um propósito único para nós, específico. E eu acho nesse momento a nossa realidade aqui, da maioria de nós. E com isso eu chego no creme de la creme da mensagem. Que é, primeira etapa, nós sabemos disso, novidade para quase ninguém. Segundo, nós descobrimos que tem um propósito específico de Deus para a nossa vida. Mas algo também pode acontecer nesse momento que a gente torne a esse lugar de perceber o nosso coração, uma inquietude ainda viva dentro de nós e voltar a crescer, e é algo que a gente pode também classificar como insatisfação. Agora, por que isso pode acontecer conosco? Que já conhecemos o propósito que Ele tem para nós, comum, que nós já conhecemos o segundo propósito, que é o específico. Por que isso pode voltar a acontecer conosco? E eu chego com vocês a esse terceiro nível de propósito que Deus tem para ser alcançado por nós, que é a realização do propósito. Propósito comum, propósito específico, mas existe uma realização desse propósito. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, fala assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de corresponder, de agir. O desafio, então, não é apenas entender que há um propósito, mas entender que existem também desdobramentos ao longo do nosso caminho. Para mim foi a coisa mais importante de eu entender a respeito de propósito. O apóstolo Paulo, ele não começou como apóstolo. Você vai descobrir isso investigando a vida de Paulo. Mas nós podemos ver nele, primeiramente, um mestre. A gente encontra nos textos ele evangelizando, mas depois a gente encontra ele num contexto missionário, como implantador de igrejas. Então, o chamado que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele como um apóstolo, ele teve o seu momento. Agora, isso é o mais importante. O propósito, ele tem os seus desdobramentos. E tudo aquilo que a gente corresponde ao Senhor vai fazendo parte, então, de algo que a gente ainda não entendeu, que talvez você não pode falar para a pessoa que está do teu lado qual é o propósito específico que Deus tem para a tua vida. Mas, em todo momento da vida de Paulo, as suas respostas foram gerando uma satisfação nele, que ele estava fazendo a coisa certa. Porque, veja bem, hoje, eu estou falando de desdobramentos. A nossa vida, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, não acabou. Então, acabou o propósito que Deus tem para nós? Qual vai ser? Quando a gente fala de algo específico. Mas eu posso dizer para vocês que hoje é mais fácil falar dessa experiência de nós, todos aqui, termos vivido isso, implantarmos uma igreja que ela aconteceu e ela está crescendo, frutificando ali na Itália, e agora esse nosso movimento maravilhoso aqui. E a gente sabe que isso é, da mesma forma, algo que Deus tem para nós, específico, para nós crescermos, para nós fazermos. Mas eu confesso para vocês que mesmo vivendo o propósito, em alguns momentos as coisas não fizeram sentido. E eu me lembro, eu falei já em algumas oportunidades, alguns momentos, que por essa questão nossa de subsistência financeira, eu peguei um trabalho ali que era o que me aceitavam, não falava italiano, niente. E o que eu ia fazer? Como vários ali irmãos ainda estão até hoje. É trabalho braçal, né? Força. E eu consegui um emprego que foi muito bom, que era do lado de casa, era um restaurante. E às vezes quando eu falo isso, que eu trabalhei no restaurante, você é chefe? Não, né? Não, sou chefe.
Quase, né? Eu ajudava não, eu era o único ali, né? De um lugar que fazia 10.000 refeições e organizar a bagunça. Então, tudo aquilo que era descartado, tudo que era para jogar fora, tudo aquilo que era embalagem, que era carne chegando e jogava aquelas coisas com sangue, tudo aquilo que era feito ali, tinha que ter um faz-tudo ali, que juntava tudo, organizava e só deixava ali para o lixeiro passar e pegar. E isso eu fiz eu fiquei 2 anos trabalhando nesse lugar. E os 8 meses de frio da Itália, desses 8 meses, pelo menos uns 4 é frio. Né? Às vezes quando eu vejo algum irmão chegar de jaqueta, eu falo, gente, o que ele vestiria com -5, né? E quando eu trabalhei nessa parte, poucos momentos eu ficava dentro, eu ficava fora. Então, não tinha conversa. Estava nevando, e eu chegava lá, aquele lugar congelado, com gelo, que não era nem neve, né? A neve caía um pouco, fazia aquele gelo. Eu entrava só no restaurante dentro, que tinha um aquecedor, aquele soprador do banheiro, com água, com ar quente. Eu entrava lá e colocava minha mão ali só para a mão ressuscitar, né? Falei, em nome de Jesus, né? Volta a vida, dedo. Só que eu não podia ficar ali, às vezes alguém passava por lá, Aldo, coisa está sucedendo, né? Porque eu estava ali e, não, está tudo bem, né? E daí eu voltava para lá. E é claro que nesse momento, isso não estava fazendo sentido para mim. Porque o propósito, fala a verdade, né? É a realização. Mas o propósito, ele vai além disso também, porque a gente está olhando pelo lado certo da nossa vida. O propósito é o desdobramento também. Então, quando eu vivi essa experiência, que ela teve o seu fim também, também fez parte. E às vezes a gente está vivendo algo que é desagradável. Não é o cumprimento, talvez, mas o que nós precisamos entender é que faz parte de desdobramentos que Deus vai revelando para nós no momento certo, que foram importantes para aquilo que era específico, para ser também desenvolvido, entendido e que crescesse dentro de nós. Agora, quando você me pergunta, então, o que seria viver o propósito hoje se eu não tenho, talvez, um nome para falar? O meu propósito é isso. Eu não estou falando de cargo, não estou falando de missão no sentido de realização quanto a uma pessoa que fez aquilo acontecer. O que para mim, hoje, e que eu reparto com vocês nessa manhã, é viver um propósito específico de Deus. E não ficar somente sabendo que Deus tem um propósito para mim. E viver é responder. As respostas que você dá, centradas em Jesus na tua vida, são as únicas coisas que te garantem uma vida que está sendo alinhada ao que Deus tem para você. Como eu sei que eu estou vivendo um propósito de Deus? Quando eu passo a responder tudo, quando eu passo a fazer todas as minhas escolhas com esse coração, Deus, eu preciso fazer a tua vontade. Eu não quero olhar mais para aquilo que para mim talvez seria agradável, a melhor escolha, mas Deus me ensina. Me ensina a fazer todas as minhas escolhas daqui para frente. Quando eu estava naquele trabalho, em nenhum momento, para mim foi algo, e às vezes eu tinha dificuldade em comunicar isso para as pessoas, porque parecia que eu estava meio que até me fazendo, tipo, não, nada. Eu não vivi um problema naqueles dias. Eu vivi até experiências muito importantes ali com Deus naquele lugar, onde os piores momentos aconteceram e onde Deus ali falava, eu estou aqui. Então, as respostas que a gente passa a entregar para o Senhor, que elas são respostas de Deus, eu quero viver o que é específico para mim, é a única garantia que nós temos de acertar. E saber que nós estamos vivendo um propósito específico para nós e correspondendo àquilo que ninguém mais poderia corresponder. Talvez, e eu descobri isso, porque nós, nessa realidade de uma igreja fora do país, acaba atraindo muitas pessoas que são do mesmo país, que são brasileiros.
e que fizeram algumas escolhas. A gente viveu algumas experiências assim, onde Deus começou a esclarecer isso primeiro para mim. Por que algumas pessoas que têm um chamado confirmado de Deus, que têm algo esclarecido, palpável, que é para ser vivido, por que essas pessoas, elas continuam insatisfeitas e com medo, talvez, de darem alguns passos? E eu via isso acontecendo naquela realidade onde pessoas estavam buscando, porque existe um movimento migratório, que a razão é essa. Quando não é um chamado de Deus, não é um propósito dele, são muitas fugas que acontecem, a gente encontra nesses lugares. Quando você está fora do teu país, pessoas que não precisavam uma mudança de vida, encontrar uma razão, tentar de novo, elas fazem esse movimento. E a gente viu algumas pessoas chegando lá dessa forma. Pessoas com chamado, pessoas preparadas, mas pessoas, elas lá dentro, a gente percebendo uma insatisfação ainda presente. Por quê? Porque as experiências que foram vividas bloquearam elas, seguraram no ponto de eu sei que existe um propósito de Deus para a minha vida, mas isso não afasta a antiga insatisfação nossa de busca, porque ela não vai cessar até o momento que a gente saiba, conheça, cresça e vá recebendo de Deus, passo após passo, esse esclarecimento dele quanto àquilo que é específico para a nossa vida, e a gente responda. Responda. Não basta você saber que tem um chamado para a tua vida. Não basta. Não basta você saber que Deus te formou, que Deus trouxe algumas coisas para você, por exemplo, ser um ministro dele, para você ser um professor, que vai, como um propósito dele, encontrar uma razão que Deus te preparou para isso e está te preparando. A gente viveu talvez uma das experiências mais lindas nesse momento agora, final, que a gente estava lá. Tem um casal, e esse rapaz não, né? Digo rapaz porque ele é da minha idade. Pausa dramática. Esse rapaz, ele, há 20 anos atrás, ele percorria a Itália, alugando espaços e fazendo concertos, atraindo pessoas para evangelizar. Ele é um baita músico, compositor, várias músicas dele. E 20 anos atrás, ele fazia isso. Ele andava toda a Itália fazendo isso, alugava esses espaços. As pessoas sabiam o nome dele, iam lá pela apresentação e ele falava de Jesus. Ele teve algumas desilusões com uma coisa que não sei se você conhece, que se chama igreja. Pausa dramática 2. O que ele fez? Sabia que tinha um chamado sobre a vida dele, porque ele tinha vivido aquilo. Ele deu um passo atrás. E ele tentou resolver aquilo. Só que a gente não resolve. Não resolve. Ele deu um passo atrás, ele parou com aquilo. Algumas coisas passaram a não fazer sentido para ele. E ele continuou vivendo a vida dele cristã. E a gente encontrou ele. Ou melhor, né? Ele foi convidado, ficou sabendo que a gente estava ali, a igreja, ele começou a participar da igreja. Ele ficou uns 3 meses indo para a igreja, sabe quando acaba o culto? Cadê o irmão, né? Eu não sei o que acontecia, mas ele derretia, né? Um sorvete no verão ali, né? Cadê o irmão? Sumiu, né? Mas no outro domingo, a hora que você estava lá falando, estava lá. Então, ele ficou uns 3 meses assim, só vendo se a gente era muito ruim ou pouco ruim. E chegou o momento que isso passou, ele falou, eu estou me sentindo em casa, estou gostando, acho que Deus está aqui. E ele começou a participar com a gente, mas bem arredio, né? Bem assim, não vamos tocar em alguns assuntos agradáveis. Enfim, o tempo foi passando, Deus foi falando com ele, foi ministrando, ninguém trouxe isso para ele, mas ele foi entendendo do Senhor que existe algo específico para ele. E ele foi se abrindo para isso. E a gente sabia, a gente, uma vez numa foto, a gente mostrou essa foto da igreja, algumas pessoas, a gente estava lá em Milão, na igreja lá que é grande, todo mundo conhece os crentes da Itália,
E deve estar, quem que é esse fulano que está ali com vocês? Ah, ele está ali com a gente. Meu Deus, esse cara, ele tem um baita chamado, né? Ele fazia isso na década de 90, final da década de 90 ali na Itália, começo dos anos 2000. Ele enchia lugares para ele poder ministrar. E ele estava lá, escondidinho, escondidinho, escondidinho. E Deus foi mexendo com ele. E a gente foi dando liberdade para ele entender que aquilo que estava dentro dele, que eu posso dizer meio azedo, né? Aquilo precisaria ser resolvido, porque tem algo que ninguém poderia viver para ele. E não tinha terminado. Tudo aquilo que ele fez para o Senhor foi lindo, trouxe muita satisfação até de viver aquilo, completou ele. Só que aquilo teve um momento que parou. Foi esquecido isso? Não foi esquecido, mas tinha mais. E ele começou a entender que tinha mais. E essa última semana a gente foi jantar com eles. E a gente tinha um convite para fazer. Só que a gente estava meio assim, porque a gente não quer atropelar os processos, né? Mas, meu Deus, estou indo embora, né? Essa reunião por Zoom, acho que não seria muito boa. E a gente foi jantar com eles e eles começaram a falar, ele principalmente, começou a falar sobre isso, esse processo, e que ele estava entendendo algumas coisas que eram específicas para ele, que ele queria viver, que ele queria voltar a viver. E ele estava pensando em voltar a alugar esses espaços para fazer, principalmente ali onde ele mora, de novo, esses concertos. E Deus tinha colocado algo no nosso coração, a gente dividiu com ele. E ele entendeu que era aquilo que Deus estava chamando ele de novo para fazer. Então, a partir da semana que vem já, ele vai estar comandando as nossas reuniões Revival lá na Itália. Vai ser ele. É de arrepiar, gente. É um cara que tem algo específico para a vida dele e que ele descobriu que ele precisava viver, porque não basta saber que tem um chamado, um ministério para você. As coisas fazem sentido só quando você vive aquilo que Deus tem para você, porque senão isso passa. Eu falo de um ministério que talvez tenha mais expressão, mas tem tanta coisa que Deus nos chama a fazer por Ele, que vai trazer sentido para nós. Nós somos um corpo e a Bíblia fala que não tem maior importância diante de Deus o dedo do pé ou qualquer outro membro de mais visibilidade. Existe uma importância em todo o nosso movimento. E eu quero falar para vocês com todo amor e carinho em nome de Jesus. Nós queremos dar espaço, como nós temos entendido que está acontecendo lá, para que você desenvolva o que é específico para você. Amém? Existe algo que eu não posso fazer por você, nem por essa casa. Mas eu tenho certeza que Deus colocou essa certeza no nosso coração, que Ele sempre, e isso vai ser contínuo, vai atrair para esse lugar, porque tem sido uma busca. Nós oramos por isso há quase 5 anos, antes da gente ir para lá. Deus aproxima de nós pessoas que têm um propósito teu, específico, que querem viver esse propósito. E Deus está, eu creio, mexendo com você nesses dias, trazendo talvez coisas no teu coração, como aconteceu conosco, para fazer sentido, para que você ocupe o teu lugar específico para Ele. Amém? Não estamos falando dessa igreja, não estamos falando disso daqui, dessa estrutura, não queremos ter essa mente limitada, essa coisa ali que é egoísta até, que está olhando para o lado errado de novo, querendo atender as necessidades do local, dessa casa, nossa, como liderança. O que Deus tem para você precisa ser vivido. Precisa ser vivido. Ninguém vai viver os teus dias, ninguém vai viver a tua história, ninguém vai corresponder ao livro que Deus escreveu para você. É só você. É só você. E se teu medo até aqui era, eu estou ou não estou no teu propósito? A tua régua, a tua balança vai ser, eu estou fazendo todas as minhas escolhas, buscando aquilo que Deus tem para mim. Não importa se hoje não estou no lugar que eu imagino, mas as escolhas que eu estou fazendo são por Ele. Não estou atrás de mim, não estou atrás da minha necessidade, do meu sonho, eu estou atrás daquilo que Ele tem para mim. Isso vai te completar. Amém?
Queria chamar os irmãos aqui à frente, pedir para você ficar em pé, os irmãos músicos, para nós orarmos sobre isso. Orarmos sobre isso. É claro que isso nos tira muitas vezes do nosso lugar de conforto. Em certo momento da vida de Abraão, Deus disse assim: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, ele diz: enquanto você está indo, enquanto você está caminhando, eu vou te mostrar as coisas. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora ou da alvorada, que brilha cada dia mais, até que a claridade perfeita desse dia, ela possa mostrar para você o teu caminho. É claro que a gente precisa seguir a luz que a gente já tem, mas enquanto a gente aguarda os detalhes que Deus ainda vai trazer, a gente precisa ser fiel àquilo que Deus está despertando no nosso coração. Finalizo com o Salmo 138:8, que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, porque o amor dele, o amor do Senhor, ele permanece para sempre. Face a face com Deus. Eu queria te propor isso agora, amém? Que você pudesse, assim como eu fiquei com o Jô agora há pouco aqui, ficar face a face com o Senhor. É claro que ele já tem, eu creio, construído uma forma de você entender algumas decisões, algumas coisas, para você viver aquilo que é puro dele, que é 100% dele para você. Mas assim como nós começamos essa reunião, recebendo do Senhor um abraço, eu creio que esse abraço agora, ele vai trazer palavras. Deus vai segredar aos teus ouvidos nessa hora o que ele deseja que você responda, não é o que você faça. Ele não precisa que você faça nada, mas ele precisa que você responda sim: Senhor, eis-me aqui novamente, eis-me aqui, Senhor, me usa, Pai, eis-me aqui. Deus, existe algo teu para mim? Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda a alinhar, Deus, o meu entendimento, me ajuda a alinhar aquilo que eu estou vivendo hoje com aquilo que é puro teu, Senhor. Me ajuda a alinhar, Senhor. Mas se o Senhor tem algo agora que precisa ser neste momento, que meu coração está totalmente aberto ao teu Espírito Santo para ouvir coisas que podem ser muito simples para outras pessoas, mas vai provocar algo tão importante dentro de mim, Senhor. Fala aos meus ouvidos, porque estão abertos nessa hora para te ouvir, Deus. Enquanto nós adorarmos o Senhor agora com essa música, eu queria te pedir, continua com os teus olhos fechados, mas de alguma forma abra bem os teus ouvidos, porque o Senhor está do teu lado, o Senhor está abraçado contigo nessa hora, e eu creio que Ele vai repartir algo que ninguém mais poderia ouvir nessa sala, ninguém mais teria o mesmo sentido ao ouvir essa palavra. Deixa Ele falar isso com você, que é teu agora, que é teu, que vai provocar algo importante dentro de você, por uma resposta que vai te levar a alinhar talvez algumas coisas. Talvez Deus vai falar sobre o amor que Ele tem por você, o cuidado que Ele tem por você. Talvez Ele vai te encorajar nessa hora, vai, continua, dá esse passo. Eu não sei, porque só Ele conhece aquilo que é particular de cada um. Todas as intenções do coração Ele conhece, todos os nossos medos, todos os nossos pensamentos. Ele conhece também todas as nossas frustrações, todos os passos para trás que nós demos quanto àquilo que já foi revelado para nós. Deixa Ele trazer algo para você nessa hora que só Ele pode fazer, amém? Estamos abertos, Espírito Santo. Os nossos ouvidos agora são teus, Espírito Santo.